Curva a sua cabeça. Meu Pai, nós precisamos do pão que vem do céu. Precisamos, Senhor, de um carinho especial teu para conosco, porque estamos vivendo há tanto tempo, Senhor, e a maioria de nós não aprendeu ainda a vida. Não sabemos quais são os teus propósitos para com o homem, não sabemos como devemos agir contigo. Ajuda-nos nesta noite, Senhor, a entender um pouco mais disso. É o clamor que eu te faço no nome de Jesus. Amém. Sabe uma coisa que me chama muito a atenção na vida? Vou dizer para você. Eu nunca achei que Deus amasse só o crente. Sempre tive muita dificuldade de entender que os planos de Deus era só para aquele que já entendeu Jesus Cristo e se tornou crente. Até porque tem crente ruim, tem crente mau caráter, tem crente caloteiro, mentiroso, tem crente que é marido grosso, ignorante, e por aí vai. Então eu tinha muita dificuldade de pensar assim, até que um dia, através da palavra, eu vi que tudo que Deus fez para o homem. Que os planos de Deus na terra não fazem cumprir os planos de Deus somente o homem que se converte a Deus. O homem como um todo, ele foi chamado por Deus para exercer a sua função na terra. Agora, ele disse: eu chamei a todos para fazer isso junto comigo. E somente alguns respondem, somente alguns entendem Deus e vão trabalhar de mãos dadas com Deus. Não seria assim se em Romanos 13:1 não estivesse escrito assim, ó: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, se você começar a olhar para as suas autoridades, a maioria delas nem cristão é. Concorda comigo? Lula foi chamado para ser presidente. Alguém duvida disso? Eu não duvido, ele foi chamado, tanto é que ele foi. Tanto é que ele chegou lá. E ele não teria chegado se Deus não os tivesse instituído para ser. Hoje nós temos a Dilma, antes tinha o Fernando Henrique, e assim sucessivamente. Um dia já foi o Fernando Collor. Quem sabe um dia vai ser o Júlio, o Nildo, homem de Deus. Mas o chamado de Deus não foi alterado, porque ele foi chamado para ser, para aquilo que ele foi chamado para ser. A diferença é que nós, quando atendemos ao chamado de Deus, estando em Deus, as coisas vão ser diferentes. Todo o trabalho que você vai exercer, vai existir uma força extraordinária de Deus e um exército fabuloso de anjos de Deus trabalhando em favor da sua vida. Certamente, se o Lula fosse o Jonas, ou se o Jonas fosse o Lula, não ia ter mensalão, mas também não ia ter porcos me pedindo dinheiro. Eles iam cumprir com as suas missões dentro do Estado, dentro do governo, dentro das leis, porque eles foram chamados para aquilo, para fazer leis. Não porque o Jonas estaria pagando mensalão para ele, porque eles não teriam coragem de chegar para um homem de Deus e fazer tal pedido. Essa é a diferença. Mas toda autoridade foi instituída por Deus. O que eu quero dizer com isso? Existe um chamado de Deus para a vida de cada homem na terra. Existem muitos que foram chamados para ser médicos, mas não querem ir para o interior do Brasil. Não é isso? Aí o governo quer trazer médicos de fora, é uma forma de pressioná-los. As coisas são feitas dessa forma porque falta Deus. Porque falta Deus na direção do país. Porque falta Deus na direção de cada um de nós. Porque cada homem é um indivíduo. Cada homem tem o direito de pensar e fazer da forma como lhe apraz.
Mas quando nós conhecemos a Deus, nós queremos fazer de acordo com o que Deus faz. E Ele manda fazer. Quando nós olhamos para Israel, nós estudamos a história de Israel. Israel é uma nação chamada por Deus, mas é uma nação. Israel tem um governo, Israel tem deputados, Israel tem prefeitos, Israel tem vereadores, Israel tem escritores, Israel tem engenheiros, Israel tem operários, Israel tem soldados, tem militares. Mas é uma nação que coloca Deus à frente. É uma nação que foi chamada por Deus desde Abraão para apresentar Deus ao mundo. Esse era o propósito de Deus para com a terra. Não era que homens inescrupulosos sem Deus, porém com deuses estranhos em cima das suas costas, estivessem dirigindo o mundo. Mas Deus sabia isso. E Ele fala até hoje para nós, olha, o mundo ainda jaz no maligno. Não adianta. Mas é interessante, se o mundo jaz no maligno, e todas as autoridades estão porque foram instituídas por Deus. Eu quero trazer agora para dentro do reino. Vamos falar do reino. Vamos falar daquilo que Deus sonhou para mim e para você. Vamos tentar caminhar juntos e entender o porquê que o chamado de muitos homens e mulheres ficaram perdidos ao longo do seu passado de história. Vamos tentar entender por que foi que você não alcançou a plenitude do teu chamado. Por que é que você hoje não é presidente de uma multinacional? Por que é que você hoje continua, vendendo o almoço para jantar? Quando hoje a sua empresa já era para ser uma empresa a nível internacional. Vamos entender porque não foi cumprido o propósito de Deus na tua vida quando você se apresentou, quando você sentiu que você tinha no sangue o chamado para ser um político. Vamos entender porque você que sente o ardor no coração para ser um grande líder de Deus, um grande pastor, e você também não consegue sair daquele patamar que você se encontra. No jantar, no café da manhã, quando a Nara foi dar a palavra dela, eu havia lhe pedido que falasse sobre José. José, filho de Jacó. Fale sobre José. Para os nossos empresários, os nossos profissionais liberais, para que eles entendam o processo. Em Gênesis 37, você vai ver, no versículo mais ou menos 13, quando José tem o seu segundo sonho, no seu segundo sonho, se submetiam a ele a lua, o sol e as estrelas. Ou seja, Deus tinha um plano com a vida de José que se cumpriu, amém? Amém. Quem conhece a história de José sabe que se cumpriu. Mas o trajeto que este homem fez para alcançar a plenitude do seu chamado, foi preciso muita perseverança, muito posicionamento nos princípios de Deus na vida dele. José era um homem muito temente a Deus. Ele era um verdadeiro homem de Deus. E ele não arredava pé quando os princípios aplicados nos lugares que ele se encontrava, ou nos estágios da vida que ele se encontrava. E eu quero dizer para você que esses estágios foi ser vendido como escravo, ser mordomo na casa de Potifar, e terceiro, ser um prisioneiro, um encarcerado, e depois governar o Egito. Coisa tremenda. Os meios, os quais ou pelos quais Deus está conduzindo a sua vida, não vão alterar o plano final de Deus. Mas nós não entendemos isso. Nós não entendemos que as provas, nós não entendemos que as dificuldades não significam um não de Deus. Não significam interrupção nos grandes planos que Deus tem para a sua vida. Agora, uma coisa interessante.
creio que José, quando mordomo na casa de Potifar, ficava questionando a Deus sobre a lua se submetendo a ele, o sol e depois estrelas. Não creio que José, quando na prisão, já lá no Egito, na casa de Potifar, também no Egito, ficava pensando em algum momento ser o segundo homem do Egito. Para ele era importante obedecer a Deus. Irmãos, nós temos perdido o máximo de Deus na nossa vida. Primeiro porque estamos sempre querendo alcançar alguma coisa muito além. Até aí não há problema nenhum. O problema é quando você foca esse degrau muito alto da sua vida e você perde a comunhão com seu Pai. Você perde a comunhão com seu Deus. O problema é quando você, querendo alcançar algo que Deus determinou para a sua vida, quebra princípios. Nós vamos ver um segundo homem da palavra, da Bíblia, que como José, não quebrou princípios. E eu quero falar de Josué. Porque a questão é essa. Nara falou uma coisa para os empresários que eu fiquei muito fascinado com aquilo. Ela disse, o problema, Deus não tem problema com a riqueza. Pelo contrário. Mas o problema é quando você busca a riqueza. O problema é quando o homem busca ser rico. Mas quando Deus te dá a riqueza, ela é muito bem-vinda. Foi algo que Deus moveu as situações, te capacitando com talentos, com sabedoria. Não adianta talento sem sabedoria, não adianta talento sem organização, não adianta talento sem visão. Às vezes trabalhamos muito, mas o nosso trabalho rende pouco, porque a gente trabalha estabanado. Um dia, Deus chamou a Moisés para uma missão. Moisés retardou o chamado de Deus por 40 anos, porque ele não estava pronto. Mas não é de Moisés que eu quero falar. Mas Moisés fez parte da vida deste homem chamado Josué. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Perdão, primeiro vamos no livro de Êxodo 24. Êxodo 24, capítulo 13. Josué foi um grande rapaz de Deus. Depois ele se tornou um grande homem de Deus. Josué foi para o deserto já rapaz, mas ali no deserto, Josué se revelou como um homem confiável para Deus. E eu quero dizer para você que essa palavra, ela precisa entrar na sua vida. E eu te faço uma pergunta e não quero que você me responda. Você se considera um homem ou uma mulher confiável para Deus? Você vai poder responder ao chamado de Deus, mesmo na hora que te azucrinarem a ideia, mesmo na hora que te caluniarem, mesmo na hora em que começarem a fazer bobagens na sua frente? Você vai conseguir se manter firme aos princípios de Deus? Confiável. Você se considera confiável? Deus pode contar contigo. Por que eu pergunto isso? Às vezes eu me pego pensando e eu falo assim, Senhor, como seria a igreja domingo, dia 22 de julho, se o pastor tivesse um aborrecimento ou uma tristeza profunda, aquela que o coração sangra, e eu não viesse ao culto porque o meu coração está sangrando, porque alguém me feriu?
porque alguém falou alguma coisa que me aborreceu. E vocês aqui, cantando, esperando a palavra, e de repente sobe um pastor aqui desajeitado, falando assim: ó, o pastor não pode vir, eu vou ler a Bíblia aqui com vocês, depois eu vou despedir a igreja. Você já pensou se Deus manda Josué como espia para a terra, e Josué faz ali na análise com os 12 espias, com os outros 11, faz uma análise e diz assim: olha, nós temos que levar uma resposta para Moisés, da visão que a gente teve da terra. Os 10 tiveram uma visão negativa, né? Só 2, menos de 20%, teve a visão de uma terra que fluía leite e mel. Vamos supor que Josué não estivesse firme. Em quê? Olhem para mim, na sua visão. Cuidado com o que você vê, porque a análise de qualquer situação começa pelo que você vê. Cuidado, porque depois que a sua visão detecta que você joga para dentro de você, você vai emitir os conceitos de acordo com aquilo que você viu. E eu quero chamar a sua atenção com relação à sua visão. Ore pela sua visão. Unja os seus olhos diariamente, para que o diabo não te iluda com visões deturpadas da vida. Porque um homem e uma mulher de Deus não pode ser vulnerável às situações da terra. Josué não se importou com a visão que os 10 haviam tido. Ele e Caleb voltam e dizem: olha, a terra definitivamente flui leite e mel. O que é dizer flui leite e mel? A terra será próspera continuamente em todas as áreas. Foi isso que Deus falou quando Deus disse: eu vou lhes dar uma terra que mana, ou seja, que flui leite e mel. Fundamental. Moisés, capítulo 24, 13, disse: levantou-se Moisés com Josué, seu o quê? Era um servidor de Moisés. Josué não era nada. Ele só era um homem de Deus. Ele só era um obreiro. Vocês estão me ouvindo, obreiros? Vocês que faltam escala, vocês que escolhem dia para trabalhar, vocês que deixam meia dúzia trabalhando com tanto trabalho que existe, porque simplesmente alguém te aborreceu na sua casa, e você disse: não vou. Deus não pode contar contigo, obreiro. Josué era só um servidor de Moisés, mas Deus já havia visto no coração de Josué lealdade. Guarda essa palavra, lealdade. Existe lealdade na sua vida? Você é leal para com Deus? Você é leal para com o seu líder? Ou será que Josué ficava olhando para Moisés e anotando: ele é falho nisso aqui, ele é falho naquilo outro? Moisés está lá guiando, através do Espírito de Deus, 3 milhões de pessoas no deserto, mas tinha um monte de gente que ficava buscando defeito em Moisés. Ao invés de olhar para a autoridade de Deus que estava sobre ele, autoridade conferida para proteger este povo, autoridade para alimentar esse povo, para matar a sede desse povo, autoridade para evitar que serpentes e escorpiões estivessem picando, autoridade para evitar que as enfermidades possuíssem o corpo daquelas pessoas, enfermidade para que as suas roupas e as suas sandálias perdurassem. Mas ainda assim haviam os obreiros críticos. Lealdade. Josué tinha lealdade. E não precisava ninguém falar. Não houve um conselho para chegar em Moisés e dizer: Moisés, unge a Josué. Moisés, levanta Josué. Porque ele é leal, porque ele é fiel. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Parar aqui. Irmãos, esse é
um momento muito forte na vida de Josué. Josué não fazia ideia. Ele olhava para Moisés e ele dizia: "Ô homem de Deus, ô intimidade, que intimidade esse homem tem." Isso faz lembrar muito Eliseu, quando andava com Elias, e ficava encantado, maravilhado com a unção que estava sobre Elias, mas principalmente com a intimidade. Fala comigo, intimidade. Qual é o nível de intimidade que você tem com teu Deus? Você tem tido tempo para andar em intimidade com Ele? Ou o teu chamado de homem próspero tem te roubado tempo de intimidade com Deus? Irmãos, se eu continuar falando aqui, a gente vai sair daqui muito cabisbaixo. Mas alguns com uma decisão profunda para reverter o quadro no qual se vive hoje. Porque nós não estamos brincando de Deus. E se você quer ouvir de mim, eu vou te dizer: igreja, unidade apostólica, unidade em Cristo, ou qualquer outra denominação, isso não vale nada. O que vale é vida com Deus. Se lá do outro lado do Rio de Janeiro, lá no interiorzinho, tem lá andando sandálias, como é que fala? Sandálias nos pés, sandálias que vestirão os pés descalços. Igreja, sandálias que vestirão os pés descalços. Se tiver na intimidade com Deus, querido, você pode acreditar. Não vai faltar sandália. Se houver intimidade aqui, não vai faltar unidade em Cristo. Se houver fidelidade e lealdade, isto não vai faltar. Por isso, nomes não querem dizer nada. Atitudes querem dizer muito. Josué foi visto como servo leal e começou a ser chamado. E ele foi chamado para subir ao monte para ver quem? Deus. É muito interessante, porque a trajetória de Josué é uma trajetória muito linda. Quem poderia imaginar que Moisés não entraria na terra prometida? Ou quem poderia imaginar um pouco além? Se não for Moisés, quem poderá nos conduzir à terra prometida? Deus contava com 2 homens leais a Moisés: Josué e Caleb. Preste atenção nessa estatística. De todos os adultos que saíram do Egito com Moisés, estou falando dos adultos, olhem para mim, 600 mil homens, 2, Josué e Caleb, entraram na terra. O restante foram os filhos que durante 40 anos de deserto foram crescendo. Pais que Deus sustentou ainda na terra e fez andar no deserto para dar tempo de criar os filhos. Porque a maioria foi desleal. A maioria nas primeiras dificuldades criaram um bezerro de ouro para adorar. Nas demais dificuldades começavam a ter saudade do tempo da escravidão. Irmãos, olhem para mim. Deus te libertou de uma vida escravizada. Deus te tirou do meio dos lobos, te vestiu com novas vestes, te rasgou o edito de dívida. Nós não entendemos isso. Levamos a nossa vida com Deus como se fosse um deusinho corriqueiro, que eu posso dar a minha palavra para Ele hoje aqui à noite, que vou mudar, que vou fazer coisas extraordinárias acontecer. Mas ali embaixo na rampa, depois da rampa, já se esqueceu do trato com Deus. O Deus que você está ouvindo falar aqui é o Deus do universo. É o Deus criador de todas as coisas. Abrindo um parênteses. Essa noite eu acordei muito cedo, 4 da manhã. E fiquei pensando, é porque eu fui dormir mais cedo, né? Então, velho só dorme 6 horas, acabou.
Pô, se eu deitar às 10, aí ferrou. Às 4 eu acordo. E estava pensando. E sempre que eu fico pensando, eu gosto muito de pensar sobre o corpo humano. Esse corpo que você carrega aí, é que você não dá o menor valor para ele. Quem poderia criar algo tão extraordinário como o corpo? Não só humano, o cachorro também, da vaca. Que estrutura bem montada. Eu não vou poder fazer isso aqui agora, mas eu gostaria de falar para você como funciona o corpo humano, para você entender que nenhuma máquina poderia criar isso. Aliás, os robôs estão prontos aí, mas o robô não pode ter fígado, o robô não tem rins para filtrar o seu sangue. Aliás, o robô não pode ter sangue, ele tem pilha, ele tem bateria. Quem poderia criar essa coisa tão maravilhosa? Quem? O projeto do ser humano é extraordinário, sofisticadíssimo, para depois o homem ficar adorando Deus de gesso, Deus de pau. Outro dia, estava no trabalho e uma pessoa tinha um negócio pendurado no pescoço e alguém perguntou: o que é isso? Cara, eu levei um choque. A pessoa disse assim: é um guru. Guru. Meu conceito com aquela pessoa foi lá embaixo. Um guru? Que guru? Um indiano, ele já até morreu e tal, mas tem uns princípios aí e tal. Que tristeza, eu fiquei pensando no coração de Deus. Misericórdia. Tive vontade de me levantar, só me dá náuseas de comida. Que ponto chega a mente do ser humano? Que ponto de mediocridade? Que pobreza! Que pobreza de espírito, de alma, de pensamento, de inteligência! Claro que isso é fascinante, porque a gente percebe a complexidade do homem, a desestrutura entre corpo, alma e espírito, que nos cegam, que nos enche a visão de escama e que não nos permite ver a Deus, que não nos permite admirar a sua criação, as obras das suas mãos. Se você pensar em Moisés, você vai falar assim: vem cá, não era tão simples para Moisés. Moisés foi criado na casa de quem? Faraó. Faraó. Fala forte, Faraó. Moisés foi criado em todos os ensinos que Faraó podia lhe gerar. Intelectualizado. E ou seja, vou mudar a palavra. A cultura, eu ia inventar a palavra, mas aí não está na época, né, de inventar. A cultura que Moisés recebeu foi a cultura do Egito. Mas o dia que Deus se apresentou a ele, sabe qual foi a primeira coisa que ele disse? Contar comigo, Senhor? Eu não sei nem falar. Irmãos, esse é o contraste que deveria existir na mente de cada um de nós, quando Deus se apresentou a mim e a você. Senhor, eu sou porco, imundo, o meu intelecto não valeu e não vale para nada, a minha cultura, todo o desenvolvimento dessa cultura na minha vida, eu coloco agora diante de Ti como zero. Aí Deus olha para a tua sinceridade e diz assim: mas ainda assim é você. E sabe por que é você? Por tudo que você está falando agora. Não sei nem falar, Senhor. Irmãos, Deus tem um chamado específico para cada um de nós. E Deus não abre mão desse chamado. O seu chamado é o seu chamado.
Deus quer te colocar como general de tropas. Deus quer te colocar como líder, como alguém que foi capacitado por Ele para governar. A Bíblia diz que a salvação deve ser desenvolvida. Vamos mudar. O seu chamado precisa ser desenvolvido. Porque não existe salvação sem chamado. Ele precisa ser desenvolvido. Josué recebe o chamado de Moisés. Ele não disse para Moisés: mas Moisés, tem tantos homens aqui, por que foi que você escolheu a mim? Porque justo eu vou subir ao monte contigo. Sabe por quê Josué não falou isso? Porque Josué já sonhava em ver Deus. Porque Josué tinha no seu coração, tinha um coração humilde perante as suas autoridades, mas Josué tinha um alvo na sua vida. E ali Deus estava dando para ele a oportunidade de sair de um patamar e passar para o patamar seguinte. É apaixonante o momento em que Moisés ordena a Josué general. Não está escrito que é general, mas ordenou ele comandante das tropas. O que ele é? Coisa magnífica. Abre Êxodo 17 comigo. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. E Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um do lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Josué foi levantado general, mas a autoridade espiritual estava sobre quem? Irmãos, um princípio que você não pode nunca quebrar na sua vida é a submissão à sua autoridade. Porque o poder e a autoridade de Deus está sobre ele. Mas quando ele te chama e te delega, você está coberto, protegido e com autoridade para fazer aquilo que você foi chamado. Josué começou a entender princípios básicos espirituais. E dali para frente, tudo que Josué fazia prosperava. Todas as batalhas que ele passava pelo meio do deserto, ele vencia. Porque ele sabia que abaixo de Deus, ele havia de ser submisso a Moisés. Eu quero continuar. Eu quero te pedir para abrir Números 13. Versículo 16. Números 13. São estes os nomes de homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, que era o nome de Josué, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Preste bem atenção nas perguntas. Se é fraco ou forte, se são poucos ou muitos.
E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas? Eu vou parar por aqui, porque ele continua a pergunta se a terra é fértil, né, e etc. Moisés coloca um questionário e entrega na mão daqueles homens. Irmãos, preste atenção. Se a visão daqueles homens estivesse em harmonia, todos voltariam falando como Josué e Caleb. E você sabe o que isso teria feito com o povo? Olhem bem para mim. Aquilo ali era o início de uma caminhada. Moisés não precisava ter ficado 40 anos caminhando no deserto. Com 28 dias de caminhada, Deus os tiraria do Egito e os colocaria dentro da terra prometida. A visão deturpada, ou melhor dizendo, olhem para mim, a visão humanizada de um homem de Deus o leva à ruína. A visão humanizada de um homem de Deus o faz perder princípios, o faz perder o controle, o domínio próprio, e faz com que as suas emoções, por algum momento, entrem de forma violenta, ali arrebentando a vida. Visão humanizada de um homem de Deus. Não estou falando de homens sem Deus, estou falando de homens com Deus, que muitas vezes deixam a sua visão mais humana do que espiritual. Um homem de Deus não pode enxergar como um homem natural. Um homem de Deus precisa sempre estar atento espiritualmente. Por quê? Para impedir que você viva dois reinos. Deus te chamou para viver o reino de Deus. Deus te chamou para andar protegido dentro do reino de Deus. Mas nós vivemos muitas vezes dois reinos, e às vezes o reino da terra, ele prevalece, o reino humano prevalece sobre a minha vida, ou a nossa vida, quando não deveria prevalecer. E isso tem atrasado o cumprimento dos planos de Deus contigo. E isso tem feito que o teu chamado para chegar no monte, no cume do monte, esteja ainda fazendo com que você caminhe na base dele. Ah, irmãos, quero dizer uma coisa para vocês que eu descobri. Chama-se escassez. Todos nós já experimentamos escassez de alguma forma. Até escassez de amor, né? Escassez de atenção. Ou um monte de rejeição. Um monte de enfermidade. Sabe aquelas pessoas que mesmo andando com Deus, tem uma aliança, um pacto do inferno com as farmácias? Ai, irmãos, comece a expurgar essa mania de farmácia. Comece a crer mais em Deus, comece a viver mais o reino, para que a glória do Senhor inunde a tua vida e essas enfermidades batam em retirada. Não estou falando de quem tem um fígado deficiente, quem tem um rim deficiente. Deus pode fazer esse milagre e te curar. Estou falando de pessoas que farmácia tem que bater a sua porta todos os dias. Isso é um inferno. Está faltando a glória de Deus? Está faltando a presença dele na tua casa? Falta o quê? A tua visão é fundamental. Visão de reino, visão de poder. Nós cantamos um louvor aqui que dizia o seguinte: eu sou mais que vencedor. Uma coisa assim, né? Eu sou mais que vencedor. Tem gente que passa o dia dizendo: eu sou mais que perdedor. Eu sou mais que perdedor. E cada vez que você libera eu sou mais que perdedor, o diabo pega aquela palavra e fala: perdedor, perdedor. Começa a utilizar as suas palavras, suas próprias palavras. Ah, eu sou enfermo. Ah, eu estou com uma dor aqui. Ah, eu estou com outra dor aqui.
Às vezes essa dor é uma seta do inferno, irmão. Bota a mão em cima e fala: eu arranco você agora, a seta do inferno, sai! E a dor desaparece. Você não sabe, mas a vida é assim. Às vezes você está andando, aí um filho do diabo te vê passando, o diabo fala: joga uma seta nele. Aí ele vai lá e pum! Aquela cachorra na boca. Pô, pegou aqui um negócio. Irmão, eu já passei por isso muitas vezes. Muitas vezes. Puxa. Aí eu falei: ih, rapaz, isso é seta. Vou te arrancar agora no nome de Jesus. E a dor desaparece. Olha para mim. Você está em guerra, meu filho. Você está em guerra. Enquanto você dorme à noite, o diabo não dorme. Fica trabalhando ali, ó, pro dia seguinte teu. Aí você acorda o dia, né? Beija a mulher, beija os filhos, e toma um cafezão daquele gordo, e esquece de falar com Deus, vai embora pra rua. Aí, pá, já vem um acidente. Aí já quebra o teu carro, 5 mil de prejuízo. Aí vem o guarda: o senhor não podia estar aqui na rua, multa. E assim o diabo vai. Sabe por quê? Porque você esqueceu de acordar e não se lembrou que o diabo passou a noite toda tramando contra a tua vida, contra a tua empresa, contra a tua família. Você não orou. Você não foi aos pés do seu Senhor. Você não abriu a boca para declarar: dia bendito do Senhor, o dia 23, segunda-feira, dia de portas de bênçãos abertas. Senhor, recolhe, meu Pai, toda palavra de maldição, toda a palavra do inferno, recolhe e lança no fogo consumidor do Deus vivo. Sobre mim prevalecem as bem-aventuranças de Deus vivo. Aí no final do dia você volta para casa cabisbaixo. A mulher em casa, tadinha, toda esperando você. Oi, amor, um beijo. Mulher, não me enche a paciência. Estou perturbado. Estou com a cabeça cheia. O que foi, amor? Tu sabe quanto hoje nós perdemos? Não sei, amor, quanto nós perdemos. Eu sei que aqui eu comprei 10 mil reais de farmácia. Eu sei também que a pessoa que me vendeu aqui um negócio era falso. E o diabo só lhe empurrando, só lhe empurrando. Josué agradou o coração de Deus. Um dia, eu vou pular aqui muitos textos e quero que você vá comigo para o livro de Josué, capítulo 1. Irmãos, Deus chegou para Moisés, disse: Moisés, você não vai entrar na terra. Chama Josué, meu filho, e vá com ele para a tenda, que eu quero falar com ele. Eu quero orientar a Josué. Naquele momento Josué já era um general experimentado, porque já havia passado por várias batalhas. Mas eu sempre comentei com a Nara isso, vou comentar com vocês. Eu falo assim: meu Deus, Josué entrou na terra prometida como espia. Ele viu, ele trouxe frutos da terra para mostrar para Moisés e para o povo, mas prevaleceu o que os 10 de visão humanizada falaram. Josué se submeteu à decisão de Deus. Visto que não enxergastes com os olhos da fé a terra que eu disse que iria fluir leite e mel na vida de vocês, ou seja, uma terra de prosperidade. Sabe, irmãos, a gente anda tão escravizado pelo mundo, a gente está tão acostumado a morar, sabe, numa palhoça, a gente está tão acostumado a morar apertado, a gente está tão acostumado a usar o que é de terceira qualidade, que Deus fala assim: olha, eu vou te colocar numa terra que mana leite e mel, que vai fluir a riqueza, a prosperidade minha,
você fala, não, que isso? Aliás, eu sou crente, eu não posso ter prosperidade. Quem foi o diabo que botou isso na tua cabeça? Qual deles? Foi Tranca-Rua? Foi Zé Pilintra? Foi Pombagira? Quem foi? Quebra esse conceito. Deus te chamou para viver o melhor da terra, mas você só vai viver se a sua visão for espiritual. Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Ah, irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Essa palavra é para mim. Não é para você não, né? Essa palavra é para mim. Eu vou levá-los no nome de Jesus a entrar na terra prometida. E nada poderá nos resistir, porque existe uma palavra de Deus. Se você não tiver saudade do Egito, se você não tiver vontade de comer sopa de cebola podre que você comia lá fora, se você já se acostumou com os manjares de Deus, nós vamos entrar na terra prometida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé?
Josué entrou na terra prometida através de Jericó, uma cidade curada, fortificada. Deus derrubou as muralhas. Josué entrou. Depois Josué guerreou contra as pequenas tribos que ainda estavam, todas as tribos que ainda estavam dentro de Israel, todo o povo que ali morava. Venceu todos eles, dividiu a terra pelas 12 tribos, governou por um tempo. E aqui no capítulo 24, só escuta, versículo 29, disse: depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor. Percebeu o estágio aqui como mudou? Até então ele era servo de Moisés, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Que coisa tremenda deve ser você partir desta terra tendo cumprido com todo o seu chamado. Que coisa magnífica é você poder sair desta terra sendo chamado por Deus, servo fiel. Servo fiel. Vem para perto do teu Senhor. Vem gozar o gozo do teu Senhor. Eu quero que você saia daqui com algumas coisas na sua mente. Uma delas é que você não deve se considerar melhor do que ninguém neste mundo, porque todos foram chamados por Deus. Todos têm um chamado de Deus. Todos têm um pedaço da terra para arar. A diferença é que muitos fazem sem chamar a Deus. Poucos chamam a Deus, mas não sabem como caminhar com Deus. E eu quero dizer para você que o princípio básico para se caminhar com Deus chama-se obediência. Obediência. Pastor Dário falou muito em honra. Aprenda a honrar o seu Deus. Aprenda a honrar os seus líderes com amor, com submissão, com intercessão. Ore por nós. Coloque os teus joelhos e ore por nós. Interceda por nós. Sabe para quê, irmão? Para que você possa ter os seus líderes todos os dias contigo, fazendo com que as suas orações não permita que ele desvie para a direita nem para a esquerda, para que ele resista aos dias difíceis, porque nós temos dias difíceis também, para que juntos possamos entrar nessa terra que mana leite e mel. Se você entrou aqui hoje desanimado porque você não tem conseguido entender o processo da tua vida, você não tem conseguido entender porque a sua vida estancou num determinado patamar e não anda de jeito nenhum, hoje você pode entender um pouco do reino espiritual e com toda certeza você entendeu que sem Jesus Cristo dificilmente você vai conseguir caminhar. E eu quero nesta noite dar a você a oportunidade de ter a história da tua vida transformada, convidando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador dela, entregando a Ele os cuidados daquilo que você não pode cuidar. Se você deseja ir para casa hoje, levando a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, levante a sua mão que eu vou orar com você onde você está, bem alto. O vencedor, Jesus Cristo. Fique com a sua mão assim, ó. Agora gostaria de chamá-lo aqui à frente. Eu quero orar com você aqui junto de mim. Você que levantou a sua mão, você que quer Jesus Cristo, você que não aceita mais uma vida de derrotas, você que não aceita mais ter a vida de mesmice, você que quer novidade de vida todos os dias, sai do seu lugar e vem aqui que nós vamos orar. Jesus Cristo morreu.
vencedor já é para você. Você já é vencedora, viu? Você já é vencedora, você já é vencedor, porque você entendeu que a pior decisão que o homem tomou na sua vida foi andar sem Deus, foi andar longe de Deus. Por isso, você está dizendo hoje: Jesus, entra aqui na minha vida, entra na minha casa, revoluciona, Senhor, a minha estrutura, porque ela está bem danificada e eu não estou conseguindo dar conta. Feche os seus olhos, ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu sei que o poder está no teu nome e que esse poder foi conquistado na cruz do Calvário, quando o Senhor, levado à sepultura, ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte por mim. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor está colocando em mim hoje. Obrigado por escrever o meu nome no livro da vida. Senhor, perdoa os meus pecados, quebra as maldições que estiveram sobre mim. Senhor, arrebenta com todas as correntes, todos os pactos, todas as alianças que porventura eu tenha feito, consciente ou inconscientemente. Lava-me e purifica-me com teu sangue. Senhor, salva toda a minha casa. É o clamor que eu te faço, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Gostaria de convidá-los aqui comigo. Vem cá, eu quero dar o nosso telefone para vocês. Vem aqui um instantinho. Não vão embora sem isso não. Vem aqui rapidinho. Vencedor.